Isso aí. Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Alessandro Silva e mais um Seminário de Formação Católica. Estamos aqui com mais uma aula, a esmola, aula 69. Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos esse momento em que vamos rezar. Pedimos, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo. Pedimos, Paráclito, que te consagramos todo esse momento que vamos meditar e refletir as Sagradas Escrituras sobre a esmola. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre o nosso coração e nos convença da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Senhor, abençoai este momento, que nada de mal ocorra, que a gente não possa ser injusto, que a gente não possa falar besteira, mas que a gente possa agir conforme a Tua vontade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando aí. Pessoal, vou repetir aqui, né? Estamos na aula 69 e é uma série um seminário, uma série de formações catequéticas para leigos, né? Nosso objetivo é percorrer um resumo da doutrina da Igreja, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a esmola, né? Das três práticas espirituais que são pilares na vida cristã: a oração, o jejum e a esmola. Então nós vamos falar hoje da esmola e nós vamos falar de uma perspectiva bíblica, ok, meus irmãos? Nós não vamos falar ainda da patrística, da patrologia, nós vamos falar de uma perspectiva bíblica, ok? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então fique conosco aí, compartilhe com sua família, o pessoal, né? E a gente vai meditar aí verdades muito profundas, né? Que alguns não conhecem, né? Primeira coisa que eu vou dizer, nós vamos começar no Antigo Testamento. Segundo as Escrituras, a misericórdia do homem... Presta atenção nisso aqui. Segundo as Escrituras, a misericórdia do homem para com os seus semelhantes só é autêntica se traduz em atos, entre os quais figura em lugar destacado o apoio material dos que estão em necessidade. Então perceba o seguinte: a misericórdia de uma pessoa para com outro irmão só é válida se traduz em atos, ok? Se traduz em ações. Não adianta você falar que você é misericordioso porque você é pacífico, bonzinho, fala manso. Não, ser misericordioso é ajudar o próximo nas suas necessidades, é olhar para o irmão, é atender às suas necessidades. Para isso nós temos, né, o compêndio do Catecismo. Ele fala, né, das obras de misericórdia espiritual e corporal, tá? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes. Então tem várias obras de misericórdia aqui. Mas enfim, a misericórdia se traduz em atos. Entre os vários atos, como eu falei, as obras de misericórdia, há um lugar destacado para a esmola, o apoio material para aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão passando dificuldade, né, necessidade básica. E percebam que isso é uma coisa fundamental no ensinamento cristão. É uma coisa fundamental na doutrina da Igreja, a doutrina católica, a doutrina cristã. Porque Jesus falou: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nós somos chamados a ser misericordiosos como Deus é misericórdia. A gente pode dizer assim: mas pô, Jesus, não tem como a gente ser misericórdia igual ao Pai. Isso aí você está exagerando, Jesus.
É o Jesus que falou isso, não sou eu, né? Mas olha só, percebam, olha só a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. A gente diz: Senhor, perdoai as nossas ofensas na mesma medida em que nós perdoamos a quem nos ofende. A gente está pedindo o seguinte: Senhor, seja misericordioso conosco da mesma forma que nós somos misericordiosos com nossos irmãos. Então, esse critério da misericórdia, do perdão, né, da reconciliação, é extremamente necessário para todos nós. Entendeu? Isso está ao acesso de todos. Ter a misericórdia que Deus tem, ok. Como é que se diz? É uma coisa que se deve ansiar, mas alcançar só no céu. Mas seremos julgados na medida da nossa misericórdia. E entre as ações e a autêntica misericórdia só se traduz em atos. E esses atos, um lugar destacado é a esmola. Desde a origem das Sagradas Escrituras, desde o início da história, né, judaica, as Escrituras falam sobre vários tipos de esmolas. Presta atenção aqui. A obrigação de deixar parte das colheitas para a respiga e a rebusca. Percebam que lá no Antigo Testamento, lá no início do povo, né, tribal, não existia dinheiro, não existia conta corrente, não existia internet, não existia moeda, era só alimento mesmo, né? A troca era de alimento, era escambo, né? Trocava-se alimento. Então, na Sagrada Escritura diz que você precisa deixar uma porção da sua colheita para a respiga e a rebusca. O que é respiga? É uma porção de espigas que os ceifadores deixam nos campos e que é apanhado após a colheita. Então, depois que os donos da plantação fazem aquela colheita, sobra, tem sobra de alimento. É para deixar lá. Né? A rebusca, apanhar frutos que ficam na planta após a colheita. E olha como que a palavra de Deus se refere a isso de forma bem direta, sem deixar dúvidas. Né? Vou pegar aqui Levítico capítulo 19. Se você quiser acompanhar comigo, eu estou usando a tradução aqui da Ave Maria, mas eu tenho aqui também eu preparei aqui da Bíblia de Jerusalém. Eu vou pegar da Ave Maria aqui, que é uma Bíblia mais comum aí, usual. Mas você pode pegar em qualquer tradução. O Levítico 19, versículo 9, diz assim: Quando fizeres a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites do vosso campo, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deixá-los-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Deus já lá no Antigo Testamento já pede que você não faça a colheita completa, que você deixe uma parte para os pobres. E a gente vê no Evangelho um momento em que os apóstolos, eles vão fazer essa respiga. Eles vão catar, né? E em dia de sábado. Jesus é até criticado com relação a isso. Então, os discípulos estavam como que mendigando, né? Alimento. No capítulo 23, mesmo no livro Levítico, versículo 22, diz assim: Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa, deixá-la-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor. É interessante a gente compreender isso num momento agora inicial, porque hoje as pessoas não têm terras. Hoje as pessoas não têm espigas para deixar para trás, para outras pessoas respigarem, né? O que nós temos é o nosso salário no final do mês. Então, de uma certa forma, Deus está falando: prepara a tua colheita, prepara o que você tem e deixe uma parte para os pobres, para os necessitados. É esse o fundamento cristão, bíblico, né, judaico e cristão,
da esmola em toda a Sagrada Escritura. No Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, diz assim: quando cegares a messe no teu campo e deixares por esquecimento algum feixe, não voltarás para levá-lo. Deixá-lo-ás para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus abençoe as tuas empresas de tuas mãos. A Bíblia fala muito do estrangeiro, do órfão e da viúva. O estrangeiro que é alguém de fora, né? Que não conhece a cidade, que não conhece a vila, que passa necessidade, né? A viúva em que o marido falece e aí ela não tem, geralmente a mulher não tinha um sustento, o sustento era o marido, né? E o órfão, que não tinha o pai, uma criança sem pai, né? São esses três tipos que Deus pede a todo momento para nós acolhermos: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando sacudires tuas oliveiras, não voltarás a colher o resto que ficou nos galhos. Isso será para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando tiveres vindimado a tua vinha, não voltarás a colher os cachos que ficaram. Deixá-lo-ás para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Eis que te dou esta ordem. É uma ordem de Deus. A gente deixar uma parte para o necessitado. É uma ordem de Deus. No Deuteronômio capítulo 15, né, vamos voltar aqui, capítulo 15, versículo de 7 a 11, diz assim: se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre. Abre o teu coração, meu irmão, e presta atenção no que Deus está falando. Não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestar-lhe-ás segundo as necessidades da sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Guarda-te de olhar o teu irmão pobre com um mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se te tornaria um pecado. Quer dizer, vou deixar para depois aí eu vou realmente contribuir com o meu dízimo, vou aí ajudar, eu já estava aí programando. Deus está falando aqui, peraí, a pessoa está agora, eu providenciei esse pobre na tua frente agora. Se tem condição, ajuda. Né? Guarda-te, olha só isso aqui, nós que olhamos com cara feia, né, para os pobres. Né? Guarda-te de olhar o teu irmão pobre com um mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se te tornaria um pecado. Deves dar-lhe e dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado, ou pobre, que vive em tua terra. Meu irmão, mais direto que isso, impossível. Mais direto que isso, impossível. Né? No livro de Ruth, a gente vê a grande mulher Ruth, né? Ela estava respigando nos campos de Boz. Ela estava mendigando, né? Ela estava recolhendo as sobras. A mulher que era viúva. Então, meus irmãos, nós precisamos amparar os pobres. Também nos livros sapienciais, fala muito sobre isso. No livro de Provérbios, vou pegar aqui o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é muito rico. O livro de Provérbios, Eclesiástico, tem ensinamentos profundos. Né? Eu recomendo que você leia o livro de Provérbios devagarinho. Né? É uma leitura muito edificante para a nossa vida.
É a sabedoria do povo, né? Provérbios, Eclesiástico e o livro de sabedoria é a sabedoria do povo. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 27, diz assim: não negues um benefício a quem o solicita. Quando está em teu poder, concedê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta depois. Eu te darei amanhã, quando dispões de meios hoje. Meus irmãos, o ensinamento do Senhor é claro. Não é para deixar para amanhã se você tem condição. Claro, se você não tem nada, não tem como. Mas se você tem condição, é para aparar o pobre que a providência divina cruza o teu caminho. Ampare-o de alguma forma. É claro que se você ajudou aqui, aí lá na frente outro, e outro, e outro, e outro, que às vezes acontece nas ruas aí das cidades, não tem condição, você não tem condição. Mas não se trata disso. Não se trata disso, aqui nós estamos tratando de um coração caridoso que o Senhor quer de nós. Quando o Senhor fala em esmola, é preciso que nós cristãos tenhamos o coração caridoso. E infelizmente nós aprendemos vários vícios desse mundo nosso, dessa cultura medíocre, materialista, mundana, em que a gente nega a esmola. Eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, ele vai comprar droga, ele vai comprar cachaça. Bem, meu irmão, se você tem um alimento e você pode ali dar na hora, beleza. Né? É preciso usar a prudência também, a virtude da prudência, né? É preciso usar a virtude da prudência. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus é clara, do Antigo Testamento até o Novo. Não digas não, não desampare, a não ser que você não tenha condição naquele momento. E há vários casos que realmente a gente não está em condição. Mas se você tem, meu irmão, você precisa amparar. Nem que seja um pouquinho, né? Lembre-se que os seus R$2, os seus R$5, aquele homem não tem nada. Você tem um carro e ele não tem nenhuma casa. Ele não tem nenhum teto para dormir à noite. Então, abre o teu coração. Deixa de ser medíocre. Deixa de ser orgulhoso e soberbo, né? Isso é uma verdade. Nós somos soberbos, nós somos orgulhosos e precisamos reconhecer isso. Não dê esmola por causa do pobre. Dê esmola porque Deus está te mandando. Deus está mandando, ok? É o seu compromisso com o Senhor. Você, de uma certa forma, você vai ser cobrado lá. Você não vai ser cobrado com o que o pobre vai fazer com o dinheiro, né? A não ser que você tenha total consciência do uso daquilo ali naquele momento, você pode ajudar de outra forma. Mas, do contrário, Deus não vai te cobrar o que ele fez. Deus vai te cobrar do que você fez. Do que você fez. A Sagrada Escritura é clara quanto a isso. E eu falo para vocês, no tempo do Antigo Testamento não tinha mendigos que também usavam a mendicância para comprar álcool, para se embebedar? Tinha também. E a tradição é clara, dê de bom coração. Deus em nenhum momento aqui ele abre para ajudar, né? Se é com dinheiro, se é com algum objeto, se é com comida, não importa, ajude de alguma forma, né? E aí o Espírito Santo te dá a criatividade, esteja aberto o teu coração. O importante é um coração misericordioso, é um coração atento, um coração que saiba enxergar as dores do outro, o sofrimento do próximo. Porque hoje, infelizmente, nós somos muito egoístas e precisamos abrir o nosso coração para o sofrimento do próximo. No Provérbios, capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem despreza seu próximo comete um pecado. Feliz aquele que tem compaixão dos desgraçados. Olha que bonito isso. Feliz daquele que tem compaixão dos desamparados, desgraçados, dos que estão na ausência da graça. O Senhor nos chama a ter um coração misericordioso. No capítulo 19, versículo 17, diz assim: quem se apieda do pobre, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Olha só, você que tem piedade do pobre, você está emprestando ao Senhor.
Olha que lindo isso. É como se Deus está em dívida contigo. É a palavra quem o diz, não sou eu. É a palavra quem o diz. Provérbios 19:17. Quem se apieda do pobre, quem tem piedade do pobre, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Olha que bênção. Olha que bênção, meus irmãos. Não tenha reserva. Seja misericordioso, meu irmão. Seja misericordioso. Né? Ah, mas o que ele vai fazer não te interessa o que ele vai fazer. Deixa de ser soberbo. Isso, na verdade, é soberba nossa. A gente, em vez de ajudar o pobre, a gente quer mandar no que ele vai fazer com a nossa esmola. A gente não tem esse direito. Se a gente deu, a gente deu. Ele vai comprar as necessidades de acordo com o que ele acha. Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. E é isso mesmo. Em várias partes das Escrituras, uma série de maldições para aqueles que não são misericordiosos, para aqueles que não amparam os necessitados. Lembra da parábola do bom samaritano? Um homem foi assaltado, foi jogado no canto da rua. Um sacerdote passou pelo outro lado da rua, né? Passou um levita, foi para o outro lado da rua, e passou um samaritano rejeitado, pois baixou e cuidou das feridas daquele esmolé, aquele homem que estava estraçalhado ali, né? Espancado. Meus irmãos, nós somos chamados a ter um coração misericordioso que olha para o próximo e auxilia o próximo nas suas necessidades. Nós não podemos delegar a caridade ao Estado. Ah, não, vai lá na prefeitura, vai lá no serviço social que vão te ajudar. Cara, o Estado, quem vai te no fim dos tempos, quando você morrer, bater as botas e estiver diante de Deus, Deus vai olhar o que você fez, não é o que a prefeitura fez, o que o Estado fez, o que o governo fez, o que o Alessandro fez, o que Maria fez. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sai daqui. É assim que está lá em Mateus 25. Então, meus irmãos, é muito sério essa questão da misericórdia com relação às necessidades fundamentais. A Sagrada Escritura, eu estou vendo aqui que a gente não vai conseguir entrar no Novo Testamento. Nós vamos ficar nessa aula no Antigo Testamento. Tal a riqueza dos textos bíblicos. Jesus, então, é muito mais exigente. Jesus é muito mais exigente ainda. Em Eclesiástico, capítulo 29, versículo de 11 a 19, diz assim: Sê indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Quer dizer, não humilha o cara depois de dar esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre. E não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Olha que palavra profunda. Olha essas palavras tão profundas. É preciso meditar, meus irmãos. É preciso orar com estas palavras. O dinheiro guardado não vai nos salvar, mas o dinheiro dado é um testemunho eterno.
A caridade, ela sai de uma matéria. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma matéria, é uma porcaria. Quando você é caridoso com o dinheiro se torna um valor celestial. Deus te deve. Olha a grandiosidade. É o melhor banco que existe. É a melhor bolsa de valores que existe. E você pode aplicar o seu dinheiro nos necessitados. E Deus te dará em dobro. Deus te dará muito mais. Se não aqui na terra, lá no céu. Deus te dará muito mais. Meu irmão, abra o teu coração para o necessitado, para as obras de caridade. Seja misericordioso. Separa um pouco das tuas posses para ajudar os necessitados. Você não faz isso? Comece a fazer. Assim como Deus falava lá no Antigo Testamento, quando você for recolher sua colheita, deixa cair um pouco. Não seja usura de segurar tudo. Então, meu irmão, na hora que você receber o seu salário, não seja assim para guardar tudo. Separa uma parte para as obras de caridade. Separa uma parte para os pobres. Separa uma parte para os necessitados da providência. O que é isso? Aqueles que a providência divina pôr no seu caminho, dos quais você deve ajudar. Guarde um resto, um pedaço para ajudar os necessitados. Não seja relapso quanto a isso. Isso é importantíssimo. Isso é a palavra de Deus, né? No livro de Tobias, grande livro de Tobias, né? O pai Tobit, ele recomenda ao filho, dá várias orientações ao filho Tobias sobre como ele se portar como homem de Deus. E uma das recomendações é sobre a esmola. O livro todo de Tobias é um grande exemplo de esmola, da importância da esmola. Leia o livro de Tobias. No capítulo 4, versículo de 7 a 12, diz assim, né? Eu vou ler do 6, né? O pai do jovem Tobias dando as recomendações. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens. E não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tão pouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Que lindo isso, meus irmãos. Que ensinamento riquíssimo das Sagradas Escrituras sobre as esmolas, sobre o amparo aos pobres, aos necessitados. Também os salmos, o Salmo 40, né? Salmo 40, vou pegar aqui, 40, 41, né? Em hebraico 41, grego Salmo 40, versículo 2 a 4. Né? Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e o conservará vivo, há de torná-lo feliz na terra, e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores, e na sua doença o reconfortará. Percebam que nós temos aqui uma promessa. Nós vimos várias palavras bíblicas em que Deus ordena, mas aqui nós temos Deus prometendo abundância, prometendo que o Senhor há de guardá-lo, há de torná-lo feliz, não abandonará à mercê dos inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores, e na sua doença o próprio Senhor te reconfortará.
Olha essa promessa, meus irmãos. Essa promessa é para quem? Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre. Porque você lembrou do necessitado e do pobre no dia da desgraça dele, Deus o amparará no dia da sua desgraça, no dia da sua necessidade. Tem outra promessa aqui linda, Eclesiástico 16. Eclesiástico 16, versículo 14 e 15. O pecador, 14 e 15. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada a espera daquele que exerce a misericórdia. Toda a misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Quer dizer, a própria misericórdia será a sua defesa, o seu testemunho. Tá, meus irmãos? Isso é um pouco do Antigo Testamento que nós vimos. Isso é um pouco do Antigo Testamento, né? Muito rico, muito bonito tudo isso, tá? E aí a gente vai continuar amanhã o Novo Testamento. Vou dar uma dica para vocês. Amanhã a gente vai falar do Novo Testamento. Leiam o Evangelho de hoje, né? Hoje essa aula aqui, gravando ao vivo, 13 de outubro de 2020, né? Nós estamos na terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, né? Leia o Evangelho de hoje e você vai ver como que a esmola te santifica. Quem dá esmola é purificado interiormente. Jesus, ele critica os fariseus da hipocrisia, limpos por fora e podres por dentro. E qual é a receita que Jesus dá? Deem esmola, porque vocês serão limpos por dentro. Olha que interessante. Jesus dá uma receita de santidade. Uma receita que vai lavar a sua alma. Você é pecador? Você tem um monte de pecados? Ouve essa receita de Jesus no Evangelho de hoje. Tá bom? Fica aí a dica. Já deu meia hora, né? A gente costuma fazer a aula só de meia hora. Amanhã nós retornaremos. Amanhã será às 22 horas a nossa aula aqui ao vivo, tá? Às 22 horas a gente vai continuar aí a aula 70, né? A esmola parte 2. Tá bom, meus irmãos? Boa noite a todos, divulgue. Até amanhã, se Deus quiser. E sejamos misericordiosos, não se esqueça disso. Que Deus vai agir com misericórdia sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.